Fala galera do canal, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Bom, essa aula é a aula de número 2 sobre funções inorgânicas, tá? Então no vídeo anterior eu já falei sobre funções inorgânicas, uma introdução, falei lá sobre o Arrhenius. Se você não assistiu a aula ainda, volta lá na minha playlist, tá? Assiste essa primeira aula, ok? Bom, então dando continuidade, eu queria pedir a você, antes de qualquer coisa, gente, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá e se inscreve. Aciona o sininho de notificações. O que é esse sininho? Olha lá, ó, é um sininho que avisa sempre que chegar uma aula nova, tá? Sempre que eu postar uma aula nova, vai chegar um aviso para você, beleza? Então você não pode perder. Então corre lá, se inscreve, aciona o sininho. Ah, Henrique, mas eu queria seguir vocês nas redes sociais. Beleza, pode fazer isso também. Vai lá no nosso Instagram, @semcanal, e segue a gente. Eu sempre estou postando novidades, aulas e dicas que vão te ajudar muito, ok? Bom, vamos deixar de conversa e vamos para o que importa. Vamos para a nossa aula de funções inorgânicas. Então, essa é a nossa aula de número 2, beleza? Bom, gente, eu quero falar sobre a teoria de Arrhenius. Que Arrhenius? Olha ele aí, ó. Opa, não sou eu não, tá? Deixa eu vir aqui para o lado para não atrapalhar o Arrhenius. Então, esse aí é Svante Augusto Arrhenius. Já falamos dele na primeira aula, vocês já conhecem, já estão amiguinhos, já estão íntimos, certo? Então, Arrhenius trouxe uma teoria muito importante, direcionada para a parte de química inorgânica, que ela vai falar justamente sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais e também algumas contribuições relacionadas aos óxidos. Na aula de hoje, eu vou estar falando de forma específica, certo, sobre os ácidos. Vou trazer uma visão geral sobre as bases e os sais, mas hoje eu vou estar falando de forma específica sobre os ácidos, tá? Então, na nossa sequência de aulas, vocês vão ter a oportunidade de estudar um pouco sobre os outros. Beleza? Vamos que vamos. Então, o que acontece, gente? Quando eu falo em ácido, de acordo com Arrhenius, o ácido é o seguinte: imagine que você tem essa reação hipotética. Então, eu tenho aqui o ácido clorídrico. Eu estou colocando o ácido clorídrico na água, tá? Ele está sofrendo ionização e formando o íon H+, e o íon Cl-. Por definição, de acordo com Arrhenius, um ácido é toda substância que, em presença de água, sofre ionização, aqui, ó, formação dos íons, liberando o íon H+. Então, se tem o íon H+, gente, é um ácido, certo? Guarda isso aí com cuidado, que vai servir para a tua vida inteira, beleza? Então, essa é a definição de ácido de acordo com Arrhenius. E base? Qual é a definição de base? Vamos para a reação. Então, nós temos uma reação aqui, ó. Nós temos o hidróxido de sódio, a soda cáustica, em presença de água. Ele está dissociando, ele está separando, formando o íon Na+, e OH-. Por definição, nós entendemos que uma base é o seguinte, para Arrhenius, é toda substância que, em presença de água, sofre dissociação, ou seja, separação, liberando o íon OH-. Opa, então já está ficando fácil. Se libera o íon H+, é um ácido. Se libera o íon OH-, é uma base. Bom, e o sal? O que vai ter de diferente para o sal? Qual é a característica de um sal? Tranquilo, vamos que vamos. Partindo de uma reação, então você tem aqui o cloreto de cálcio, CaCl2, em presença de água. O que está acontecendo com ele? Dissociação, está separando, formando o íon Ca2+, e o íon Cl-. O que você consegue perceber? O cátion não é H+, ó, é um cátion diferente de H+. E o ânion não é OH-. Bom, então eu já consigo entender que um sal, deixa eu vir para cá, é justamente uma substância que, em presença de água, vai sofrer dissociação aqui, separação, certo? Liberando um íon diferente de H+, ó, Ca2+, e diferente de OH-, o Cl-. Então, isso vai ser um sal. E o óxido, Henrique? O óxido a gente vai falar em outras aulas. Tranquilo? Vamos que vamos? Bom, então essa é uma visão geral sobre ácido, base e sal. A partir de agora, a gente vai entender de forma específica o que são os ácidos, certo? Então, vamos lá. Ácidos. Eu posso dizer para vocês, gente, que os ácidos eles fazem parte de dois grandes grupos. Um grupo que faz parte dos hidrácidos e um outro grupo composto pelos oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não não esquece disso, não tem oxigênio. E os oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio, tá? Até o Stallone apareceu aí para dar uma força. Então, oxiácido, oxigênio, ácido que tem oxigênio.
Hidrácido, ácido que não tem oxigênio. Então a gente vai começar falando agora sobre esse grupo, o grupo dos hidrácidos. Então o que eu posso trazer de mais importante para os hidrácidos? Sua nomenclatura. Então a sua nomenclatura está relacionada ao seguinte: como é que eu determino o nome dos hidrácidos, por exemplo? O que a gente vai ter? Você vai ter o nome do ácido, melhor, você vai ter a nomenclatura ácido, prefixo ácido. Depois você vai ter o nome do elemento, né, que vai dar origem ao nome do ácido. E você vai ter um sufixo hídrico. Como assim? Imagine que você tem, por exemplo, o HF, certo? Como é que você vai determinar o nome dele? Primeiro, você vai colocar a nomenclatura ácido na frente, é regra. Depois você vai colocar o nome do elemento, que vai dar origem ao nome do ácido, certo? Nesse caso, qual é o elemento que está ligado ao hidrogênio? É o flúor, certo? Então, coloca aí, ó, flúor, mais a nomenclatura hídrico. Então, o que você vai ter aí? Mais hídrico. Resultado de tudo isso, ácido fluorídrico. Nossa, Henrique, como é fácil. Então, se eu aplicar isso para qualquer um, vai dar certo? Sim, vai dar certo. Vamos tentar com outros. Por exemplo, HCl. O que eu tenho primeiro? Vamos colocar primeiro a nomenclatura ácido, certo? Depois, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio. Quem é? O cloro. Então, coloca aí, cloro. Bom, gente, quando vocês tiverem vogais assim, eu aconselho que vocês tirem. Por exemplo, não está cloro, deixa só cloro, certo? Então, eu vou colocar aqui tudo junto, mas depois vocês eliminam, tá? Para não ficar esteticamente errado, beleza? Então, ácido mais cloro. Aqui eu tenho hidrácido. Qual é a característica do hidrácido? O hidrácido não tem oxigênio, certo? Então, se eu tenho HCl, então eu já sei que ele é um hidrácido. E o hidráxido, ele sempre vai ter como um dos seus requisitos para o seu nome é justamente essa nomenclatura hídrico, certo? Então, se é hidrácido, você vai usar hídrico. Beleza? Então, ácido mais cloro mais hídrico. E com isso eu chego ao ácido clorídrico. Tá fácil? Tá tranquilo? Vamos fazer outro. Então imagine que você tem, por exemplo, o bromo, o HBr. O que é que eu vou fazer primeiro? Nomenclatura ácido. E agora, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, né? O bromo. Coloca aí, bromo. Você não pode esquecer de tirar o O do final, tá? Então deixa só o bromo. Mas a nomenclatura hídrico, que eu uso sempre para quem? Os hidrácidos. São ácidos, mais uma vez, que não têm oxigênio na molécula. Beleza? Então, dessa forma, eu chego ao ácido bromídrico. Vamos fazer mais um. Imagine que você tem o iodo. Então, o que você vai fazer? Nomenclatura ácido, mais o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, que vai dar origem ao nome do ácido, o iodo, você vai retirar o O do final, mais a nomenclatura hídrico, que é característica de um hidrácido. E assim, eu chego ao ácido que? Iodídrico. Tá fácil, tá tranquilo, né? Então, aqueles ácidos que você achava que era super difícil, fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e assim vai, eles não são tão difíceis assim, né? Se você seguir essa regrinha, coloca o nome ácido, depois coloca o nome do elemento, né, que vai dar origem ao nome do ácido, mais a nomenclatura hídrico, assim você não erra. Beleza? Bom, vamos para outra classe? Falamos dos hidrácidos. Vamos falar agora dos oxiácidos. Os oxiácidos, eles vão sempre ter um ácido padrão. Ácido padrão, como assim? É o ácido que apresenta a nomenclatura ICO. ICO? Mas como assim? Vamos ver algumas situações. Imagina o seguinte, que você tem, por exemplo, o nome do ácido, você vai ter ácido mais o nome do ácido, mais a nomenclatura ICO. Ele vai ser o meu ácido padrão. Partindo desse ácido padrão, algumas variações vão acontecer. Mas como assim algumas variações? Se você ganhar, por exemplo, um oxigênio, partindo do ácido padrão, ele vai mudar de nome. Ele vai continuar tendo o ICO no final, porém, no início do nome, ele vai receber a nomenclatura PER. PER? Como assim? Então, ganhou um oxigênio, vai ter PER no início. Tá, mas e se ele perder um oxigênio, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai receber a nomenclatura oso. Então, vai ter ácido e alguma coisa com oso no final. Tá, mas se ele perder 2 oxigênios, o que é que vai acontecer? Ele vai receber a nomenclatura oso, mas vai mudar o início dele. O prefixo dele vai ser hipo. Henrique, sinceramente, eu não entendi nada. Então eu vou ter um ácido padrão com a nomenclatura ICO. Se ganhar um oxigênio, recebe a nomenclatura PER. Se perder um oxigênio, a nomenclatura oso. E se perder 2 oxigênios, a nomenclatura hipo. Mas na prática, como é que isso acontece? Fique tranquilo que eu vou te explicar agora. Imagine só. Você tem HClO3. Esse aqui, gente, é o ácido clórico. Opa, eu te pergunto, esse aqui é o nosso ácido padrão, sim ou não? Sim. Como é que eu sei que ele é o ácido padrão?
Porque ele tem a nomenclatura ico no final. Tá vendo aqui, ó? Ácido clórico, certo? Então, ele é a base para a gente entender todas as variações. Ácido clórico. Mas imagine que você, hipoteticamente, tem agora o HClO4. Qual é a diferença do HClO3 para o HClO4? Perceba que aumentou um oxigênio, tá vendo? Ganhou um oxigênio. A gente já aprendeu aqui, ó. Você tem o ICO, que é o ácido padrão. Se ele ganha um oxigênio, o que é que acontece? Ele passa a receber a nomenclatura PE. Então, se você tem HClO3 como ácido clórico, ele vai ser chamado agora de ácido o quê? PER. Aqui, ó. PER, tá? Simbolizando que você ganhou um oxigênio mais o clórico. Então, esse aqui é o ácido perclórico. Fácil? Tranquilo? Bom, mas imagine que hipoteticamente você tenha outra situação. Você partindo do ácido padrão, você perdeu um oxigênio. Você passou de HClO3 para HClO2. Olha aqui a situação. Ó. Saiu do ICO, perdeu um oxigênio. Vai para onde? Vai para o oso. Né? Então, como é que vai ficar o nome dele? Ácido cló. Ele não tinha ICO? Não perdeu um oxigênio? O que vai acontecer com ele? Ele sai do ICO e passa para o oso. Então, ele passa a ser chamado de ácido cloroso. Facinho? Tranquilo? Bom, mas imagine que agora eu pego uma outra situação. Eu parto do ácido padrão, que tinha 3 oxigênios, e agora ele perdeu 2 oxigênios, ficou HClO. O que vai acontecer com ele? Ele vai receber mais uma vez a nomenclatura ácido, mas ó, saiu aqui do padrão IPO, perdeu 1, perdeu 2. Se ele perdeu 2, ele vai receber que nomenclatura? Nomenclatura hipo, né? Então, ó, hipo mais cloroso, beleza? Então, por exemplo, de todos os ácidos que eu tenho aqui, ó, o que tem a menor quantidade de oxigênio é esse último, HClO. É por isso que ele recebe essa nomenclatura de hipo. A gente pode lembrar até de hipotermia, por exemplo, baixa temperatura do corpo. Então, fazendo uma analogia com isso aqui, dos compostos que eu apresentei, o que apresenta a menor quantidade de oxigênios é justamente o HClO. Por isso que ele recebe essa nomenclatura hipo. Tranquilo? Então, ó, nosso ácido padrão, clórico, ICO. Se ganhou um oxigênio, nomenclatura PER, certo? Se perdeu um oxigênio, nomenclatura oso. Se perdeu 2 oxigênios, nomenclatura hipo. Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos pegar mais outra situação. Bom, então vocês já sabem que partimos do ácido padrão IPO, ganhou um PER, perdeu um oso, perdeu 2 hipo. Beleza? Tá facinho? Bom, então imagine que você tem o ácido H2SO4. Que é conhecido como ácido sulfúrico. Imagine que eu fui lá e tirei um oxigênio dele. Nós já sabemos, quando o nosso ácido padrão sai da nomenclatura ICO, perdendo um oxigênio, ele recebe a nomenclatura oso. Então, se você tem o ácido sulfúrico, você passa a ter o ácido sulfuroso. Facinho? Vamos fazer outro. Imagine que você tem o HNO3, que é o ácido nítrico. Bom, eu fui lá e retirei um oxigênio. Bom, já sei, se eu estou partindo do ácido padrão que tem a nomenclatura ICO, se ele perde esse um oxigênio, ele sai da nomenclatura ICO para a nomenclatura oso. Então, se ele era chamado de ácido nítrico, ele passa a ser chamado de ácido nitroso. Tranquilo? Bom, vamos pegar outra situação. H3PO4, ácido fosfórico, certo? Imagine que eu parti desse ácido padrão, que é o ácido fosfórico. Fui lá e perdi um oxigênio. Já sei, ó. Já sei, quando eu perco um oxigênio, saio do ICO e entro na nomenclatura o que, gente? Oso. Passo a ter o ácido fosforoso. Mas imagine que agora eu resolvi insistir e perdi mais um oxigênio. Quando eu perco 2 oxigênios, o que acontece com a nomenclatura? Aparece a nomenclatura hipo. Ó, hipo por quê? Porque é de menor. De todos que a gente mostrou aqui, o que apresenta a menor quantidade de oxigênios é o H3PO2, ácido hipofosforoso. Tranquilo, galera? Facinho, massa, muito bom, né? É um assunto que cai muito, certo? Então, nessa parte de química orgânica, é um assunto que você precisa aprender, você precisa praticar. Faz o seguinte, dá uma vasculhada na internet, dá uma olhada em outros ácidos, outras variações, e vê se isso realmente se adequa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, galera? Então, eu agradeço. Peço que se você não se inscreveu no canal ainda, corre lá, dá uma força, se inscreve no nosso canal, assiste as nossas aulas, curte, comenta, beleza? Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Então, o que eu posso dizer? Valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!